Tornou a olhar de relance para o rival na estação de trabalho oposta à sua. Algo parecia lhe dizer com segurança que Tillotson estava às voltas com o mesmo trabalho que ele. Era impossível saber qual das versões acabaria sendo adotada, porém Winston acreditava firmemente que seria a sua. O camarada Ogilvy, que até uma hora antes não existia nem na imaginação, agora era um fato. Não deixava de ser curioso, pensou Winston, que fosse possível criar homens mortos, mas não homens vivos. O camarada Ogilvy, que nunca existira no presente, agora existia no passado. Então, logo o ato da falsificação caísse no esquecimento, existiria com a mesma autenticidade e com base no mesmo tipo de evidência que Carlos Magno ou Júlio César. 5. Na cantina de teto baixo situada na parte subterrânea do edifício, longe da superfície do solo, a fila do almoço se arrastava, avançando muito devagar. O ambiente já estava superlotado e o barulho era ensurdecedor. O bafo do ensopado escapava pela grade do balcão, espalhando um cheiro azedo, metálico, que não encobria completamente os vapores do gin Victory. No outro extremo da sala havia um pequeno bar, não mais que um buraco na parede, onde era possível comprar gin por 10 centavos a dose grande. Exatamente a pessoa que eu estava procurando, disse alguém atrás de Winston. Winston se virou. Era seu amigo Simon, que trabalhava no departamento de pesquisas. Talvez o termo não fosse exatamente amigo. Agora ninguém mais tinha amigos, só camaradas. Mas a companhia de alguns camaradas era mais prazerosa que a de outros. Simon era filólogo, especialista em nova fala. Na realidade, fazia parte da vasta equipe de especialistas encarregada de compilar a 11ª edição do Dicionário de Nova Fala. Era um sujeito minúsculo, menor ainda que o Winston, de cabelo escuro e grandes olhos protuberantes ao mesmo tempo tristonhos e zombeteiros, que davam a impressão de interrogar a fisionomia do interlocutor enquanto falava com ele. Eu queria saber se você tem alguma lâmina de barbear, disse. Nenhuma. Respondeu Winston depressa, como quem se sente culpado. Procurei por toda parte, não tem em lugar nenhum. Todo mundo vivia lhe pedindo lâminas de barbear. A bem da verdade, Winston tinha 2 lâminas em uso, que estava deixando de reserva. Fazia alguns meses que as lâminas estavam em falta. Sempre havia algum artigo necessário que as lojas do partido não conseguiam fornecer. Às vezes botões, às vezes lã para cerzir, às vezes cadarço para sapatos. No momento era lâmina de barbear. Só se podia obter alguma quando dava, virando furtivamente do avesso o Mercado Livre. Faz 6 semanas que uso a mesma lâmina, acrescentou, faltando com a verdade. A fila deu um tranco e voltou a avançar alguns passos. Quando pararam, Winston se virou e voltou a encarar Simon. Cada um pegou uma bandeja de metal engordurada de uma pilha na beirada do balcão. Você foi ver o enforcamento dos prisioneiros ontem?
quis saber Saime. Eu estava trabalhando, respondeu Winston com indiferença. Imagino que vão mostrar no noticiário. Um substituto muito inadequado, observou Saime. Seus olhos zombeteiros perscrutaram o rosto de Winston. Eu conheço você. Os olhos pareciam dizer: você é transparente para mim. Sei muito bem porque você não foi ver o enforcamento daqueles prisioneiros. Num estilo intelectual, Saime era virulentamente ortodoxo, mostrando satisfação malévola. Gostava de falar de incursões de helicóptero contra povoados inimigos, de julgamentos e confissões de criminosos do pensamento, de execuções nos porões do Ministério do Amor. Conversar com ele era, em grande medida, tentar desviá-lo desse tipo de assunto e envolvê-lo, se possível, nos aspectos técnicos da nova fala, que conhecia muito bem e sobre os quais discorria com interesse. Winston voltou a cabeça um pouco para um lado para esquivar-se ao exame dos grandes olhos escuros. Foi um belo enforcamento, disse Saime pensativo. Acho que estraga tudo essa história de amarrar os pés deles. Gosto de ver quando eles esperneiam e principalmente no fim, a língua espichada para fora, azul, um azul bem vivo. É meu detalhe predileto. Próximo! Berrou o proleta de avental branco de concha na mão. Winston e Saime passaram suas bandejas por baixo da grade. Num instante, as duas receberam suas porções de almoço padrão. Uma marmita de metal de ensopado rosa acinzentado, um naco de pão, um cubo de queijo, uma tigela de café Victory sem leite e um tablete de sacarina. Tem uma mesa lá adiante, embaixo daquela teletela, disse Saime. Vamos apanhar um gin no caminho. O gin foi servido em canecas de porcelana sem asa. Os dois avançaram em zigue-zague pelo refeitório apinhado e largaram as bandejas na mesa de tampo metálico a um canto, na qual alguém havia deixado uma poça de ensopado, uma nojeira líquida com aparência de vômito. Winston apanhou sua caneca de gin, fez uma pausa para criar coragem e engoliu de uma só vez a substância com gosto de óleo. Depois de piscar várias vezes para expulsar as lágrimas dos olhos, constatou de repente que estava com fome. Começou a engolir um ensopado em grandes colheradas, um caldo aguado preparado de forma desleixada, com cubos rosados esponjosos que eram provavelmente alguma coisa à base de carne. Nenhum dos dois abriu a boca enquanto as duas marmitas não ficaram vazias. Na mesa à esquerda de Winston, quase às suas costas, alguém falava depressa e sem interrupção, uma algaravia áspera que lembrava o grasnado de um pato e que sobressaía do tumulto geral da sala. Como vai o dicionário? Perguntou Winston, elevando o tom de voz para que o outro pudesse ouvi-lo. Devagar, disse Saime. Estou nos adjetivos. Fascinante. Ele se animara todo ao ver o Winston mencionar a nova fala
empurrou a marmita para um lado, segurou o naco de pão com uma das mãos delicadas e o queijo com a outra. Depois inclinou-se por cima da mesa para conseguir falar sem ser obrigado a gritar. A 11ª edição é a edição definitiva, disse. Estamos dando os últimos retoques na língua para que ela fique do jeito que há de ser quando ninguém mais falar outra coisa. Depois que acabarmos, pessoas como você serão obrigadas a aprender tudo de novo. Tenho a impressão de que você acha que nossa principal missão é inventar palavras novas. Nada disso. Estamos destruindo palavras, dezenas de palavras, centenas de palavras todos os dias. Estamos reduzindo a língua ao osso. A 11ª edição não conterá uma única palavra que venha a se tornar obsoleta antes de 2050. Deu uma dentada faminta no pão e engoliu 2 colheradas de ensopado. Depois continuou falando com uma espécie de paixão pedante. Seu rosto escuro e afilado se animara. Seus olhos haviam perdido a expressão zombeteira e adquirido um ar quase sonhador. Que coisa bonita! A destruição de palavras. Claro que a grande concentração de palavras inúteis está nos verbos e adjetivos, mas há centenas de substantivos que também podem ser descartados. Não só os sinônimos, os antônimos também. Afinal de contas, o que justifica a existência de uma palavra que seja simplesmente o oposto de outra?